Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Alguém me escreveu perguntando sobre uma frase na qual eu dizia que Deus não está muito interessado em disciplinar o incrédulo, que às vezes é até deixado seguir o seu caminho. E quando eu disse isso, eu pensava na famosa dúvida: por que prospera o ímpio? Esta pergunta Jeremias fez séculos atrás da seguinte maneira: por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? A explicação é que Deus permite que o ímpio prospere, porque na sua ganância é que está a sua queda. Este é um dos problemas da chamada teologia da prosperidade, tão anunciada pelos modernos pregadores nas rádios e TVs, que promete prosperidade àqueles que obedecerem ao que eles dizem, fizerem contribuições em dinheiro, cumprirem tudo o que eles determinarem nas suas pregações. Ora, a grande maioria dos milionários do mundo jamais pensou em Deus, e mesmo assim eles enriqueceram. Logo, não existe fundamento para a ideia de que as riquezas vêm como recompensa de uma vida correta, de uma vida de obediência a Deus, apesar de ter sido essa a promessa dada ao povo de Israel no Antigo Testamento, cuja esperança estava na terra e não no céu. Mas a principal razão da pergunta que essa pessoa fez foi eu ter dito que o crente, mesmo depois de salvo por Cristo e levando uma vida de obediência a Deus, pode ser afligido por um pai que o disciplina, enquanto que o incrédulo é deixado a viver usando a expressão popular do jeito que o diabo gosta. Eu respondi mostrando que a própria pergunta, por que Deus disciplina os que são seus e não os ímpios, os pecadores, os inconversos, a própria pergunta já induzia a resposta. A resposta é porque os salvos pertencem a Deus, por isso que ele disciplina. No versículo 4 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, nós lemos que, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis. Havíamos de ser afligidos. Em Atos 9, quando Paulo se converteu, o Senhor revelou a Ananias que Paulo haveria de sofrer pelo nome de Jesus. E depois de convertido, Paulo, que antes perseguira os cristãos, não só sofreria pelo fato de ser cristão, mas também para impedir que o seu ego sucumbisse ao orgulho. As revelações que ele recebeu seriam tão elevadas que o Senhor permitiu que lhe fosse colocado um espinho na sua carne, que Paulo chamaria de mensageiro de Satanás. Ele escreveu assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do que 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, a Bíblia não diz qual era exatamente esse espinho na carne, se era uma enfermidade, se era uma aflição, ou até mesmo um anjo caído, ou um espírito maligno que o afligia. Mas nós sabemos que Satanás, seus anjos e demônios estão a serviço do Senhor, e não podem afligir a um santo de Deus, além do que lhes for permitido e determinado. Além disso, ao contrário de um verdadeiro crente em Jesus, os demônios são ignorantes da verdade. É por isso que quando eles recebem do Senhor uma tarefa, como essa que foi dada a Satanás pelo próprio Senhor para afligir a Jó, acreditam estar causando mal, quando na verdade são apenas instrumentos de maior bênção. Apesar de nós não termos clareza quanto à natureza desse espinho na carne de Paulo, nós sabemos que ele era afligido constantemente por isso. Uma aflição distinta daquela que vinha dos inimigos do Evangelho. O espinho era uma aflição que o Senhor havia permitido por saber que a sua carne poderia se exaltar em função das revelações que Paulo havia recebido. E por isso ele diz: para que eu não me gloriasse, o Senhor me deu um espinho na carne. Nós sabemos que por 3 vezes ele pediu em oração para que isso lhe fosse tirado, mas o Senhor não fez, porque sabia que para Paulo seria melhor viver com um espinho na carne do que sem ele. Muitas vezes eu e você nos decepcionamos por não estarmos vendo as nossas orações sendo atendidas e Deus resolvendo alguma aflição momentânea ou permanente que nos faz sofrer.
Oramos e indagamos aflitos, será que o Senhor não está escutando? Sim, Ele está escutando e também sabe o que é melhor para nós. Eu sempre me lembro da história daquela enfermeira cristã que trabalhava no hospital e, além de ser massacrada pelo excesso de trabalho dado pelos médicos e pelos enfermeiros, ela era tratada com desdém, com desrespeito por eles. Aí um dia um médico, sentindo compaixão, foi falar com ela e, sabendo que ela era cristã, perguntou-lhe por que não se rebelava, alegando, até o seu Deus sabe o que você está passando. Ao que ela respondeu, exatamente, Ele sabe. Ou seja, ela estava tranquila porque o Senhor sabia o que estava acontecendo. Assim é a aflição. Assim é a aflição. Ela vem como prova para nós, como veio para o apóstolo Paulo, que apesar de sair de uma posição tão elevada dentro do judaísmo e passar de perseguidor a perseguido, sofria provas, sofria perseguições que o ajudavam de várias maneiras. Uma maneira como as provas nos beneficiam é descrita em 1 Pedro 1, de 4 a 9. Depois de falar da nossa herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, o que é importante para sabermos que a nossa herança está guardada nos céus e não na terra, o apóstolo Pedro continua no versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações. Como assim importa? Significa que é necessário, é importante. É importante também entender que o sentido aqui não é de tentações no sentido popularmente usado, de algo que desperta em nós os nossos desejos carnais, mas de provas, de testes, de provações, como a passagem seguinte diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1 Pedro 5, de 4 a 9. É para isso que serve uma prova, um teste, para que eu e você sejamos aperfeiçoados, não no sentido de evolução, mas de crescimento, para aprimorar a minha fé, a sua fé, a fim de que ela seja provada como se faz com ouro. Quando o ourives vai trabalhar um metal precioso, que pode ser ouro ou prata, ele o derrete no fogo. Isso faz com que o metal puro se derreta e outras substâncias e impurezas do metal se separem dele. Como quando colocamos água e óleo num copo e o óleo flutua sobre a água. Da mesma forma como o ouro e a prata, as impurezas são separadas através do fogo. E assim também é com fogo de provações que atingem o cristão, revelando e separando o que é verdadeiro do precioso, é que nós podemos nos livrar da escória. Uma outra razão da provação é aquela que o próprio apóstolo Paulo irá mostrar em 2 Coríntios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola com toda a nossa tribulação, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Como você seria capaz de consolar alguém se nunca tivesse passado por alguma tribulação? É evidente que se você foi consolado por Cristo em alguma prova, saberá onde encontrar essa consolação para compartilhar esse recurso com outras pessoas. Você não ficará falando do seu problema, não irá se gabar da sua resistência, da sua coragem por ter passado por aquilo. Não, você irá apontar para Cristo, pois um dia dependeu dele e foi consolado por ele, que o capacitou a dizer de experiência própria, Ele me consolou. Assim como quando você prega o Evangelho, você diz, Ele me salvou. Você sabe que foi consolado, tanto quanto sabe que foi salvo. Paulo falava dessa certeza em 2 Timóteo 1,12, quando ele escreveu, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É estranho até encontrar alguém que se diz cristão pregando o Evangelho e, quando indagado se está salvo, responder, não sei, não tenho certeza, espero que sim, só vou saber depois no juízo final. Ora, se você não tem certeza da sua salvação, é melhor ficar em casa. Faça primeiro a lição de casa
E depois vá falar às pessoas. Porque se você nem mesmo tem certeza de que o remédio para os pecados que você está anunciando para os outros resolveu o seu problema, como irá querer convencer outros a tomarem o mesmo remédio? A certeza da salvação é uma ferramenta importantíssima na pregação do Evangelho, ou faltará a você a autoridade de ter comprovado a eficácia do remédio antes de indicá-lo a outros. Se você vier me perguntar o que eu acho de tal carro, e eu disser, é ótimo, e que você pode comprar sem receio, mas aí você me pergunta se eu já tive esse carro, se já andei, se já dirigi, eu respondo que não. Será que você acreditaria no meu testemunho? Eu não posso aconselhar alguém a comprar um carro que eu não conheço. Eu sei em quem eu tenho crido, disse Paulo. Cada cristão salvo por Cristo pode dizer isso de boca cheia. Pode compartilhar com segurança as boas novas, pois ele sabe em quem creu. Se ainda não souber, se ainda não tiver certeza, que volte a fazer a lição de casa até encontrar essa certeza que é abundantemente mostrada na palavra de Deus. Antes que você me diga que seria muita pretensão afirmar que está salvo, saiba que a salvação é exclusivamente pela fé recebida de graça. Portanto, esta é uma certeza que não está baseada no seu andar, nem nas suas boas obras, e muito menos na sua frequência a alguma igreja. A certeza da salvação está fundamentada apenas e tão somente na obra de Cristo. Agora, continuando o meu assunto, que é a razão dos nossos sofrimentos, em Hebreus 12:1 diz que ali demonstra a razão de nós, salvos por Cristo, sofrermos, muitas vezes até mais do que aqueles que nunca conheceram a Cristo e que não se importam com Deus. Ali diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, começa assim o capítulo, mas eu vou abrir aqui um parêntese para dizer que é errada a ideia de algumas religiões cristãs que acham que essa grande nuvem de testemunhas seriam os salvos que morreram antes e que estariam agora debruçados numa espécie de varanda no céu, olhando para nós aqui na terra, esperando que façamos as coisas corretas. Não, não é isso. Eu não acredito que os que estejam no céu, neste momento, estarão muito preocupados com o filme que está passando na terra. Porque eles têm a tela diante deles com Cristo bem ali. Eles podem olhar o tempo todo para Cristo, se deliciar na presença dele, ocupar-se com ele o tempo todo. Agora, o Senhor, sim, esse está olhando para nós, esse está velando por nós. E o Espírito Santo também está ocupado conosco, nos capacitando a andar aqui nesse mundo de modo a agradar a Deus, e até mesmo nas nossas orações, que são corrigidas pelo Espírito Santo antes de serem colocadas diante do trono da graça. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26 a 27. Então, que grande nuvem de testemunhas é essa que nos rodeia? Todos os que são mencionados no capítulo anterior, o capítulo 11 de Hebreus, que algumas Bíblias trazem até um subtítulo chamando-os de heróis da fé. São todos aqueles que, quando viveram no mundo, honraram a Deus por sua fé, mesmo não conhecendo ainda a revelação completa que hoje nós temos, e sem a qual eles próprios não seriam aperfeiçoados. Veja essa passagem. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 a 40. Ao contrário dos santos da era atual, eles não tinham a revelação completa, mas mesmo assim tiveram fé, sofreram martírios horríveis, como açoites, cadeias, prisões, apedrejamento. Alguns foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada. O que o Espírito Santo quis dizer foi que nós não estamos sozinhos quando sofremos, porque temos uma grande nuvem de pessoas que deu testemunho das mesmas coisas e até piores, ficando firmes na fé até a última gota do sangue. O capítulo 12 de Hebreus continua nos encorajando a continuar nesta senda de fé, sem sermos embaraçados pelo pecado e pelos apelos deste mundo.
Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando, agora não mais para a grande nuvem de testemunhas, mas olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue. Quando esta carta foi escrita, muitos dos primeiros que a leram iriam literalmente resistir até o sangue, porque ainda era um tempo de martírio, quando o diabo, nosso adversário, andava em derredor, bramando como o leão, procurando a quem possa tragar. E eles eram exortados a resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo, e que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro 5, 8 a 10. Se naqueles primeiros dias da igreja na terra o diabo agia de forma violenta como leão, hoje ele trabalha de forma sutil, inclusive pelo espiritualismo, por meio de religiões. Ele faz isso por meio de falsos apóstolos, que são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Em qualquer época ou circunstância, nós somos exortados a continuar olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo as vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. E se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12, de 2 a 8. Deus não corrige bastardos, aqueles que nunca tiveram o privilégio de serem filhos de Deus, pela fé em Jesus, que andam na sua própria vontade, os bastardos andam fazendo o que querem, totalmente alheios a Deus. Talvez isso, então, ajude a entender a razão de nós encontrarmos crentes em Cristo que passam por grandes provações e privações, enquanto incrédulos vivem felizes regaladamente nesse mundo, como se aqui fosse viver para sempre. A carta aos Hebreus evoca o exemplo dos nossos vínculos naturais com nossos pais, para explicar isso. Diz assim: tivemos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiram, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por ela. Hebreus 12, de 9 a 11. Deus pode fazer isso diretamente, ou seja, aplicando em nós correções que às vezes vêm por enfermidade, que Ele permite por acidentes, por tristezas. Deus não é o criador do mal e nem das trevas, no sentido da sua essência e origem, mas Ele pode criar um mal e fazer um tempo de trevas para nos afligir. Em Isaías 45, 7 ele diz: eu formo a luz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Além disso, Ele pode também permitir perseguições, como aquelas que os apóstolos sofriam e como as que estava sendo permitido aos cristãos de Tessalônica para sofrerem. Ao escrever a eles, Paulo disse que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. 1 Tessalonicenses 3, de 3 a 4. Visite Respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books.
Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo